Fala, meus irmãos, graça e paz, alunos da nossa imersão no modalismo, como refutar a teologia unicista. Nós estamos na nossa nova aula, a origem greco-romana do modalismo. Nós vamos trabalhar em duas aulas essa temática, né? A origem, ou seja, a influência greco-romana, filosofia greco-romana, no surgimento e desenvolvimento, na concepção doutrinária do monarquianismo modalista. Bora lá, naquele formato nosso, ampliar a tela aqui para a sua melhor visualização. Bora lá, pessoal. Objetivos da aula: compreender como se deu a influência da filosofia e cultura greco-romana na formação e desenvolvimento da igreja, né? Então, nós vamos abordar um aspecto positivo, um aspecto em que houve, de fato, uma influência direta, né, sobre a igreja, né? E também vamos ter como objetivo da aula analisar os desdobramentos da influência da filosofia e cultura greco-romana na formulação do monarquianismo modalista. A filosofia greco-romana, né? Embora o Império Grego tenha sido subjugado em 146 a.C. pelo Império Romano, a cultura e a educação grega continuou presente, sendo inclusive usada nos domínios romanos. Veja que você que estudou a história de Israel no Antigo Testamento, no chamado período interbíblico, que vai aí após o trabalho profético de Malaquias, até o nascimento de Jesus, ou seja, um período de 400 anos em que não se houve revelação escrita, profética escrita das Escrituras. Nesse período, Israel esteve sob o jugo de três nações estrangeiras, né? Inicialmente sobre os gregos, Império Medo-Persa, Império Grego, e a partir de 146 a.C., sob o Império Romano. O Império Romano vai subjugar o Império Grego, dominar, assumir todos os domínios territoriais, continentais e ultramarinos do Império Grego, né? Então, o Império Grego vai ser subjugado nesse período. Embora o Império Grego tenha sido subjugado pelo Império Romano, a cultura, a filosofia, as escolas de formação gregas das elites continuaram presentes, embora, de certa forma, adaptadas pelo Império Romano, né, para os seus interesses políticos, administrativos. As escolas gregas, a filosofia, a cultura grega continuou presente dentro do contexto do Império Romano, né? E dentre os quais, uma das principais características era o idioma grego, o grego koiné, que era o idioma popular falado em todo o mar Mediterrâneo. Então, o grego koiné facilitou a comunicação entre diferentes povos e culturas na vasta região do Mediterrâneo. Esse idioma foi essencial na disseminação do Evangelho. A cultura grega legou à humanidade uma vasta riqueza de conhecimentos filosóficos. Então, veja que o grego koiné, que era um idioma, a versão do grego clássico, falada pelo povo, ele facilitou a comunicação entre diferentes povos, principalmente dos povos que viajavam e dos comerciantes que usavam também, tanto os comerciantes quanto os primeiros missionários cristãos usavam as estradas romanas, que cortavam todo o antigo continente europeu. Na época não havia essa conceituação geográfica de Europa, África, né, região norte da África, o que nós temos hoje de Grã-Bretanha, na época era Ilha de Bretanha. O Império Romano estava estabelecido na Ilha de Bretanha. E as estradas romanas facilitavam com que os crentes, na época católicos, reis católicos, e a sua elite se dirigisse em peregrinações pelas estradas romanas e chegassem a Roma para ter
audiência e receber a bênção do então Papa. Né? Isso quando nós nos referimos ao período medieval. Né? Na Idade Antiga, as estradas romanas já estavam abrangendo boa parte do que hoje nós temos como continente europeu. Né? Então, tanto os comerciantes quanto os cristãos e também judeus que percorriam todas as estradas romanas, e se formou uma grande comunidade judaica no norte da África, particularmente em Alexandria, né, e que falava-se o grego na época, os judeus também aproveitaram as estradas romanas e o próprio idioma grego para disseminar o judaísmo. Né? Tanto é que muitos africanos e europeus, né, mais uma vez não havia essa conceituação, eles se converteram ao judaísmo e se dirigiram para a festa de Pentecostes. Era algo natural, essa peregrinação de gentios convertidos ao judaísmo, chamado prosélitos do judaísmo, que vão aí ser retratados em Atos capítulo 2. Então, o idioma grego ele continuou atuante, né, nesse período, em conjunto com as estradas romanas. Então, foi importante para a disseminação do evangelho. Veja que tanto Jesus quanto seus discípulos, apóstolos e os próprios judeus não falavam grego, né? Eles falavam o aramaico, que era o idioma que eles haviam aprendido durante o desterro do Reino do Sul na Babilônia. Até então eles falavam o hebraico. Após 70 anos de cativeiro, eles voltaram da Babilônia falando o aramaico. Então, Jesus se comunicava em aramaico, né? Mas o grego ele continuou, né, sendo como uma segunda língua oficial, né, dos povos da antiguidade. Era muito conhecido. A própria versão que Jesus usava e seus discípulos era a versão Septuaginta das Escrituras. Né? Além do fato de que o Novo Testamento, com exceção, talvez, porque existe uma disputa entre especialistas, se o Evangelho de Mateus foi ou não escrito em hebraico, ter sido escrito em grego, Jesus, seus discípulos e apóstolos, o que inclui, né, obviamente, a igreja primitiva, fizeram uso da versão egípcia do Antigo Testamento, a Septuaginta, né, que foi traduzida em 285 a.C. para a comunidade judia que habitava a região norte da África. Né? Então, a versão Septuaginta ela vai ser traduzida para atender essa comunidade e também ela comporia, né, faria parte da grande, majestosa Biblioteca de Alexandria, que seria posteriormente destruída. Né? Então, o idioma grego ele facilitou essa comunicação do Evangelho e também a tradução das Escrituras. Todos os títulos que temos do Antigo Testamento são originários do idioma grego. E a Septuaginta, como a terceira principal versão da história, junto com a Vulgata de Jerônimo e a versão autorizada do rei James, né, ela facilitou a comunicação do Evangelho, particularmente das Escrituras do Antigo Testamento. Então, Jesus, seus discípulos e a igreja faziam uso da Septuaginta. Já comentamos na aula anterior que, quando da fundação, o surgimento da igreja, não havia o cânon do Novo Testamento. Ele começaria a ser desenvolvido, né, os livros, a partir de 45 depois de Cristo, e até o final do primeiro século não se havia o cânon, ou a reunião dos 27 livros. A igreja fazia uso das escrituras do Antigo Testamento na figura da figura com uso da Septuaginta. A partir de agora vamos ver a influência da filosofia grega sobre o monarquianismo modalista, seja de forma direta ou indireta. Importante um destaque aqui. O monarquianismo modalista, desde a época de Noetos até os nossos dias, atribui, juntamente com as Testemunhas de Jeová, uma origem pagã da doutrina da Trindade. É importante que você tome nota com relação a isso, para usar na sua argumentação, na sua palestra, no seu podcast,
né, no seu artigo, que, ao mesmo tempo que o monarquianismo modalista e hoje os pentecostais unicistas atribuem uma origem pagã à doutrina da Trindade, juntamente com seus amigos das Testemunhas de Jeová, a origem do monarquianismo modalista surge, seja de uma influência direta ou indireta da filosofia grega sobre os pais do modalismo. Então, a filosofia grega, especialmente a dos estoicos, chamado estoicismo, enfatizava a ideia de uma unidade primordial, uma realidade superior, indivisível, que era a causa de todas as coisas. Então, temos aqui uma unidade primordial, uma realidade superior e indivisível, que era, segundo os gregos, os estoicos, a causa de todas as coisas. No estoicismo, a ideia de o universo ser governado por uma única razão divina, o Logos, não se falava em Deus, era uma razão divina, ou melhor dizer, era uma superioridade, né? Uma realidade superior que era indivisível, né? De acordo com a filosofia dos estoicos, né? Que vai influenciar a concepção dos modalistas, né? Também promoveu uma visão de Deus como uma unidade indivisível. Essa noção filosófica grega de uma divindade simples e não composta, ou seja, uma única pessoa e não duas ou mais pessoas, se infiltrou no pensamento da igreja, levando alguns teólogos a rejeitarem a ideia de distinções dentro da divindade. Então, tanto Noetos, quanto Praxeas, quanto Sabélio, e principalmente Sabélio, vão ser submetidos a essas ideias dos estoicos, né, do chamado estoicismo, que estudamos em filosofia, história da filosofia, vai influenciar na formulação, na concepção doutrinária do monarquianismo dinâmico. Isso se dá naquele contexto que nós discutimos na aula anterior, de uma disputa com relação à divindade de Cristo, do Espírito Santo, como ela poderia ser, a divindade do Filho, do Espírito Santo, poderia ser coadunada, encaixada com a ideia do monoteísmo originário, estrito, bíblico, né? Então, surgiu a chamada solução modalista a partir de uma observação, seja direta ou indireta, da filosofia grega, particularmente do estoicismo, né? O modalismo e a mônada grega. Discípulo de Noeto, no terceiro século da era cristã, o bispo egípcio Sabélio adotou uma visão de Deus inspirada no conceito grego de mônada, ou seja, uma unidade indivisível e única. Para os modalistas, a ideia de que Deus pudesse existir em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, parecia violar a noção de unidade absoluta defendida tanto pela filosofia grega quanto pelo monoteísmo estrito judeu. Nesse sentido, Sabélio e os demais modalistas interpretaram o monoteísmo cristão sob a influência das ideias filosóficas gregas, né? Então, discípulos de Noeto, Sabélio também era um bispo egípcio, assim como Protino, vai desenvolver a ideia da divindade como sendo um único Deus, uma unidade indivisível superior, que se manifesta em três papéis, modos. Ele vai basear, fundamentar a sua teoria, seja de forma direta ou indireta, na mônada grega, né? Sabélio, coube a ele, principalmente a Sabélio, essa sistematização baseada na filosofia grega, particularmente do estoicismo, que vai pregar aí a chamada mônada grega. E veja aqui, um destaque importante. Essa filosofia estoica também influenciou o gnosticismo. O gnosticismo foi um dos primeiros segmentos heréticos surgidos a partir já do primeiro século da era cristã, anterior ao monarquianismo dinâmico e modalista. E também é provável que Sabélio
e os demais pais do modalismo tenham se baseado também no gnosticismo, particularmente na escola saberianista, ou melhor, valentiniana, na escola valentiniana, que era uma escola dentro do gnosticismo que pregava essa ideia de um Deus superior, de uma realidade superior, de um Deus do qual emanavam os chamados éons, né? As manifestações. Nós temos uma relação aí entre emanações e manifestações. Essa ideia também vai ser trabalhada na fundação da Fé Mundial Bahá'í. Há uma semelhança, né, de termos, né, de nomenclaturas. Então, havia essa ideia de uma mônada superior da qual emanavam, e o gnosticismo vai trabalhar com essa questão e também Sabélio com a sua comparação do Sol, do qual saem feixes de luz, né? Que são as manifestações. Então, nós temos emanações e manifestações. Na filosofia pitagórica, a mônada era considerada o número 1, o princípio de tudo, a unidade primordial a partir da qual surgem os números e toda a realidade. São características gerais da mônada que exerceu forte influência na filosofia do egípcio Plotino, no gnosticismo e no modalismo. Quais são as características principais? Unidade absoluta, fonte de tudo, transcendência e imutabilidade, né? Então, quando nós estudamos a filosofia pitagórica, né, de Pitágoras, ele dizia o seguinte: o princípio de tudo é o número. Havia uma grande discussão, uma grande preocupação na Grécia Antiga com o estudo dos números, né, de onde muitos adeptos da chamada numerologia vão se basear também, né, porque havia essa preocupação de estudar os números, porque, de acordo com a filosofia antiga, da Grécia Antiga, os números exerciam forte influência sobre o cosmos, o universo, a humanidade, né? A própria formação do universo seria baseada na chamada aritmética, nos números, né? Então, havia essa preocupação. E Pitágoras, ele exemplifica, ele representa essa preocupação com o estudo dos números e os seus significados, né? Número 1, número 3, que seria o número da doutrina da Trindade, né? E demais números que tinham também forte influência no misticismo judaico, né? Então, de acordo com a filosofia pitagórica, a mônada era considerada o número 1. Era o princípio de tudo, a unidade primordial a partir da qual surgem os números e toda a realidade. Então, o número 1 tinha um especial destaque na filosofia pitagórica, né? E ela vai influenciar na concepção do monarquianismo modalista, na ideia de um Deus, de uma unidade superior indivisível, que se manifesta e não se divide, não se apresenta em pessoas. E as características principais são unidade absoluta, né? Fonte de tudo, de onde também vai trabalhar, se basear o gnosticismo, particularmente na escola valentiniana, né? Nessa mônada, nessa realidade superior, da qual surgem emanações. Esse termo emanações, mais uma vez, é muito semelhante ao termo manifestações usado pelos pais do modalismo e que também vai ser usado pela Fé Mundial Bahá'í a partir de 1848. Na próxima aula, vamos estudar com mais detalhes sobre a origem da teologia unicista e seus pais fundadores, como Noetus, Práxias e Sabélio, né? Então, teremos uma oportunidade de aprofundarmos melhor a teologia, né, de Noetus, Práxias e Sabélio, e também vamos retomar um pouco, né, da influência de Plotino, filósofo egípcio, romano Plotino, que vai influenciar Sabélio na formulação da doutrina modalista, né?
Então, na presente aula, nós estudamos sobre a influência positiva na disseminação do Evangelho, na propagação das Escrituras através da Septuaginta, né? A conversão de prosélitos do judaísmo através de comunidades judaicas que usavam as estradas romanas e estabeleciam comunidades, e o desenvolvimento do monarquianismo modalista, que se dá a partir de uma influência direta ou indireta da filosofia greco-romana, particularmente do estoicismo, representado pela Mônada, e também essa ideia por trás de Pitágoras, do número 1, como a fonte de tudo, uma unidade absoluta, que vai desembocar aí na formulação do monarquianismo modalista. É isso, meus queridos. Forte abraço. Até a próxima aula. Na próxima aula, vamos aprofundar mais essa questão, tá? Quando nós estudarmos sobre Sabélio, vamos, mais uma vez, aprofundar essa questão com relação ao trabalho de Plotino em Roma. Veja que Plotino era contemporâneo de Sabélio. Eles atuaram em Roma no mesmo período. Ambos tinham escolas, né? E tinham discípulos. E é provável, não há prova histórica, que Plotino tinha alguma relação com Sabélio, tinha alguma proximidade intelectual, teológica com Sabélio, né? Ou filosófica com Sabélio. Então, até a próxima aula e aproveite para aprofundar o seu conhecimento, tá? Continue estudando os livros de Hipólito de Roma contra Noeto, e o livro de Tertuliano contra Praxeas. É isso, forte abraço, até a próxima aula.